Voltaria tudo de novo se tivesse condições de começar no rádio, no jornal, como naquele tempo, quando eu iniciei, né? Precisa, com 64 anos, volto. Amanhã, onde é que começa? Quando é que eu começo? Já estou na rua. Precisa lá em Santa Terezinha, que deu um problema lá, assim, uma invasão de terra. Estou lá. Eu sou natural aqui de Rio do Sul, né? Praticamente nascido e criado na mesma rua, na Rua Coelho Neto, e só saí daqui para fazer faculdade. Eu devia ter uns 10 anos por aí e acompanhava muito o futebol, por gostar de futebol, as emissoras do Rio e São Paulo. E com base nisso eu ganhei de presente do meu pai um gravador e daí eu pegava os jornais que vinham de São Paulo, exatamente Estadão de São Paulo, e começava a impostar a minha voz e tal, porque eu queria ser locutor, né? E fui indo no estádio, eu fui o locutor oficial que dava o resultado das outras partidas de futebol. No colégio eu fazia as apresentações todas e sempre com aquele sonho de trabalhar em rádio. Em 1971, o Rio do Sul sediou os Jogos Abertos de Santa Catarina. O que aconteceu? Eu consegui na Rádio Difusora para ser ponta de linha, para ficar dando as informações das partidas que aconteceram no Colégio Rui Barbosa. Nesse aí houve um fato pitoresco, que acabaram os jogos em todos os outros locais de competição, menos o Rui Barbosa. Aí eu tive que ficar narrando. Eu com 18 anos por aí, ou 17 anos, não lembro, tendo que narrar o resto da rodada, e o pessoal nem entrava para dar resultados de outros. Posteriormente, eu fui para Blumenau, para fazer faculdade em Blumenau, e daí comecei a trabalhar no Jornal de Santa Catarina. Só que o meu detalhe lá no Santa, meu problema é que eu estudava à noite e eu teria que trabalhar a partir das 3 da tarde, aí os horários não combinaram. Um parente era proprietário da Rádio Blumenau, aí eu era um rato de rádio, eu vivia lá na rádio para aprender. Posteriormente, eu fui para Curitiba para fazer faculdade de jornalismo, e aí comecei no Diário do Paraná, e todo aquele pessoal que estava no Diário do Paraná, eles migraram para o jornal Correio de Notícias, e eu fui junto, por iniciativa mesmo, já que os conhecidos estavam indo para lá, eu fui para o Correio de Notícias. E pouco tempo depois, aí eu fui fazer assessorias de imprensa, virei árbitro de basquetebol, e de Curitiba eu vim para Rio do Sul para trabalhar na Fundação Municipal de Esportes. Escutei um anúncio na Rádio Mirador que estavam precisando de um repórter. Fui na rádio e disse, não, mas eu já trabalhei, né? Eu já trabalhei em rádio, já trabalhei em jornal, eu fazer teste, isso aí não está com... Não, precisa fazer. Aí, tanto o seu Osni, que era o proprietário, como o Alário, aí fiquei 15 dias lá, mas tipo assim, eu já dominava tudo. E aí comecei no jornalismo na Rádio Mirador, que era o sonho de todo mundo, né, na época, trabalhar na Rádio Mirador, em função dela estar entre as 5 melhores do estado, ali no início da década de 80. E aí fiquei na rádio, comecei paralelamente a trabalhar na assessoria de imprensa da Cravil e no Jornal Estado. Posteriormente, no Jornal Notícia, onde eu permaneci durante 19 anos trabalhando na sucursal de Rio do Sul. Saí da rádio, comecei a fazer outras assessorias, como na Associação dos Municípios. Então, houve um período que era possível, tipo, trabalhava na rádio na parte da manhã e trabalhava no jornal na parte da tarde. Depois, na Associação dos Municípios, a MAV, na parte da manhã e na parte da tarde no jornal. Aí, tipo assim, de manhã, na assessoria, eu elogiava o prefeito. E à tarde, entre aspas, no jornal, malhava o prefeito. Houve uma proposta, né, muito boa, e daí eu acabei ficando só no Jornal Notícia. E como era a imprensa da década de 70? Era muito diferente trabalhar? Completamente. Em transmissão de rádio, você não sabia se o retorno era ruim, se a transmissão estava chegando. Eu fazia rádio escuta no esporte, se a Rádio Guarujá
a onda curta não estivesse pegando, tu era obrigado a ligar para todo mundo para pegar os resultados dos jogos. Se a onda curta da Guarujá estivesse pegando, aí você acompanhava e não havia necessidade de estar ligando para Joinville, para Tubarão, para saber os resultados dos jogos. Então era terrível. Na Mirador era proibido você fazer Gillette Press, não tinha que fazer rádio escuta para fazer os noticiários, tanto de esporte como o noticiário em geral. Gillette Press, para quem não sabe, é o recorte. É recorte do jornal, né? Hoje em dia o pessoal chega e pega direto de internet, né? Mas na época não tinha nada disso. Vinha também no Telex, né? E no Telex tinha que fazer acentuação, né? Porque vinha basicamente o que é hoje, que tu vai passar uma mensagem e que daí também não tem o C cedilha, não tinha o tio, aquela coisa. Então tinha que fazer ali todo o penteado, como a gente dizia. Sem contar a falta de celular, né? Ah, sim. Você, mais recentemente, tipo, dá um acidente na Serra da Santa, que dá em torno de 45 quilômetros daqui de Rio do Sul. Você chegava e ia lá na Serra da Santa, pensava que era alguma coisa que renderia bem mais jornalisticamente. Chegava lá, era uma colisão traseira, sem vítimas, sem nada, e você perdeu, de repente, uma viagem, assim, desses 45 quilômetros. E tem também um fato que, se você for falar hoje para os jornalistas que recém-ingressaram para o telespectador, era a história da telefoto. A telefoto era uma fotografia que vinha por telefone de São Paulo. E também tinha a radiofoto, que era um aparelho que recebia as fotos internacionais. E era muito ruim a radiofoto, porque se você perdesse a transmissão, tipo das 11 da manhã, não tinha como você ligar para Paris para pedir fazer uma outra transmissão em outro horário. Aí pronto, a matéria saía, que vinha por teletipo, mas a foto deu, né? E quais eram as vantagens daquela época? Tinha um jornalismo mais profissional do que hoje, né? O pessoal vestia mais a camisa, né? Até porque havia concorrência. Então, por exemplo, aqui em Rio do Sul eu trabalhava no Jornal Notícia, mas também trabalhei antes no Santa, e era uma guerra. Era uma guerra para ver o que eu tinha levado furo no outro dia e o que eu tinha dado de furo, a maioria, né? Quer dizer que o tempo que você mais trabalhou num veículo foi na notícia, é isso? Na notícia, 19 anos no Jornal Notícia e 9 anos na Rádio Mirador. Só posso te dizer que saudades, né? A gente era feliz e não sabia, né? Isso em comparação, que era o jornal, a partir do momento que eu entrei no jornal, com sucursais, ou, para quem não conhece, escritórios, né, comerciais e jornalistas em toda a região, todas as regiões do estado de Santa Catarina, né? Uma cobertura assim, considerando que Joinville fica numa ponta do estado e o jornal, tipo, 9 horas da manhã, já estava circulando em São Miguel do Oeste. Então, todo mundo queria trabalhar no Jornal Notícia, né? Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, a equipe que fazia a cobertura dos Jogos Abertos até 1996, nós éramos em 12 profissionais. Um diagramador, que é explicando o que faz o desenho das páginas ali do jornal, o laboratorista, que não tinha nada de digital, que ia lá no banheiro do hotel ou em algum outro local, que fazia, no caso, revelava as fotos. Aí eram 4 fotógrafos e seis repórteres, ou cinco repórteres assim, para fazer a cobertura. Eram 4 a 6 páginas diárias com melhor cobertura dos Jogos Abertos. 8 horas, estava todo mundo pautado, todo mundo escalado para ir no ginásio e tal. Era realmente muito bom. E o jornal era o formato standard, o grande, não o tabloide, que, como diz, que não dá para embrulhar a tainha, né? Mas aí era uma saudade muito grande. Que tipo assim, né? Ninguém da minha época e épocas posteriores, ninguém continuou trabalhando no jornal. Todo mundo saiu em função,
enxugamentos necessários, a questão econômica, que migrou tudo para o jornalismo digital, aquela coisa toda que não é só aqui em Santa Catarina, com os veículos daqui, que a gente vê em outros estados também, né? Agora, é gratificante, por exemplo, eu presenciei em Tubarão a primeira conquista de Joinville, que desbancou Blumenau na antiga ginástica rítmica desportiva. Viu um fotógrafo do Jornal Notícia e uma equipe da antiga RBS, só mais ninguém ali. Aí foi um furo de reportagem na concorrência, como a gente dizia, porque não tinha mais ninguém. E não tinha assessoria de imprensa na época o nome que antecedeu a FESPORT. E assim foram N situações, né, vividas. E quais são os momentos assim? É ver, tipo, quando o Joinville conseguiu desbancar Blumenau, até porque o Jornal Notícia de Joinville com a guerra contra o Santa. Então, quando o Joinville, depois de anos e anos, conseguiu ganhar o título de campeão geral dos Jogos Abertos, né? E assim, que marcou também algum problemas assim trágico foi uma ginasta de São Bento do Sul que bateu a cabeça num dos aparelhos de ginástica e aí foi levada às pressas para um hospital de Joinville. Aí tipo 24 horas depois veio a falecer, aí entristeceu toda a situação. A agressão de um atleta de Joinville no técnico da modalidade em pleno ginásio de Joinville, com a equipe jogando, ele não gostou de ser substituído e daí agrediu o técnico. Enfim, vários casos assim que não condizem com o esporte, né? As enchentes também são um marco na cobertura aqui do Alto Vale, né? Sim. Como é que foi o teu trabalho? 83, que foi a maior, né? Eu vesti a camisa, eu trabalhava na Rádio Mirador, em primeiro lugar, a profissão. Eu deixei a minha casa com tudo, era solteiro, levei um cobertor e um travesseiro. E sem saber para onde é que foi, a partir do momento que a minha casa foi atingida, para meus pais, onde é que foram, aquela coisa, voltei, eu acho, uns 20 dias depois. Daí, quando baixou um pouco a água, houve condições e eu fui numa loja do centro da cidade e daí eu comprei toda a roupa, porque eu era obrigado a lavar durante a noite, para no outro dia, com a mesma roupa, ter a roupa para trabalhar na enchente. E realmente foi uma coisa triste, porque hoje, com a situação, o controle de barragens, tem mais ou menos condições de saber que o rio vai chegar a 11,5 metros em Rio do Sul. Mas na época não, veio com tudo. Então ninguém esperava aquilo ali, porque desde 60 e alguma coisa não dava uma tragédia daquela. Não tinha energia elétrica, não tinha comunicações, não tinha celular, aquela coisa toda. Aí, para pedir ajuda para o resto do estado, aí foi na base do rádio amador. E a partir de um momento que não tinha mais comunicações, então havia necessidade, as pessoas ligavam para a rádio para pedir, eu preciso de uma bateria, eu preciso de um caminhão para tirar a mudança, alguma coisa nesse sentido. Aí a rádio fazia aquele papel, né, do auxílio à comunidade, como ainda hoje continua sendo feito. Mas como hoje tem o advento do celular. E eu lembro que quando a água baixou, aí começou a chegar a ajuda aérea com helicópteros para trazer alimentação para toda a cidade, porque todo o município foi atingido, né? Só mesmo a parte alta da cidade que não foi. Ainda a respeito de 83, a equipe da rádio que estava trabalhando até o último momento, quando
o rio, o nível chegou ao relógio e houve a necessidade daí de desligar e a rádio sair do ar, toda aquela equipe foi para um colégio de Rio do Sul, que foi arrumado pela direção, e 3 ou 4 salas de aula, houve a compra de um rancho, assim dizendo, as esposas faziam uma alimentação e os maridos, quando baixou o rio, todo mundo voltava a trabalhar. Aí começou a AM a ser transmitido pela FM e vamos. Mas a enchente realmente, a imprensa, principalmente aqui em Rio do Sul, pega junto, 24 horas, ajudando bastante a comunidade com informações sobre barragem, nível do rio. E como era cobrir o Alto Vale sozinho? Se desse um acidente na Serra da Santa, né, como aconteceu aquele dos argentinos, os 2 argentinos, e desse alguma coisa na região de Birama, tinha que priorizar o que, jornalisticamente, o que era o mais interessante, como o caso do acidente com os argentinos, né? No primeiro eu não estava de férias, aí vim e a delegada Carla chegou e disse: pessoal, acabou de acontecer um 2º acidente no mesmo local. Aí eu peguei o meu carro e fui para lá, levei uns colegas jornalistas da Argentina, aproveitei um vácuo de 2 viaturas da polícia que estavam indo para lá, eu não botei sirene, que não tinha, né? Mas entrei no vácuo e cheguei lá para fazer toda a cobertura. Inclusive, graças a essa cobertura, foi que eu fiz uma matéria com o passageiro do primeiro banco e ele disse que o motorista não estava correndo, que tinha havido troca de motorista no entroncamento da 470 com a 116, e ele falou isso numa entrevista para mim e para uma emissora de televisão de São Paulo. Posteriormente, eu fui arrolado pelo Ministério Público, de depoimento, esse jornalista de São Paulo também, e esse motorista do 2º acidente, que estava preso, ele foi inocentado, né? E aí também existia a astúcia, né? Não, eu presto depoimento, se ele for colocado em liberdade, é furo de reportagem, eu quero fazer a foto ele saindo do presídio com a mala e tal, aquela coisa toda. E a concorrência já tinha ido embora. Um outro fato que a concorrência foi embora foi numa reintegração de posse em Santa Terezinha. Eu tinha ligado para Joinville para Canoinhas, e o batalhão de Canoinhas tinha confirmado que os policiais militares estavam indo para lá, que ia chegar em torno de 3 horas da tarde. Os concorrentes almoçaram e vieram embora, acharam que não ia ter, porque estava previsto para de manhã. Eu fiquei, aí saí de Santa Terezinha, fiz toda a volta, fui a Canoinhas, Itaiópolis, Mafra, São Bento, deixei o material em Joinville e escrevi lá. Aí negociei, porque eu sabia que não tinha concorrência, né? Negociei, foi uma página dupla. Hoje, por exemplo, eu estou fora, né? Sim, eu saí do Jornal Notícia em 2007, faço algumas assessorias de imprensa, mas aí eu tenho o prazer de ajudar os colegas, porque eu tenho interesse na divulgação da região do Alto Vale do Itajaí. Então eu procuro, está acontecendo isso aí, tem interesse? Aí para que sirva de pauta. Eu dou as dicas, está acontecendo isso, tem interesse? Coisas relevantes para o Alto Vale do Itajaí. Mas sou bastante crítico, não tenho blog e arrumo muita encrenca no Facebook, né? Mas também, tipo assim, coloco a realidade, né? Mas você procura escrever sobre o que no Facebook hoje? Olha, depende. Política, o esporte hoje aqui, o Alto Vale, sem o vôlei, sem o Atlético de Birama, não tem mais nada, né? Mas também economia, não tem assim uma área específica. O que eu vejo que é bacana, iniciativa, prefeito, empresa e tal, eu elogio, se for necessário eu critico. Enfim, é um blog mais opinativo ali no Facebook, para não ter que os outros darem palpite. E já aviso, a opinião é minha. Se for muito contrário o seu comentário, eu vou deletar.
Você era da sucursal da Notícia, daí tinha uns outros colegas em alguns outros veículos, você fazia também para a rádio. Hoje aumentou ou diminuiu essa estrutura? Não, diminuiu. Diminuiu porque sucursais dos jornais fechou, até porque é a mesma empresa, fechou a Notícia, fechou o Santa e fechou o Diário. E aí, quer dizer, qualquer coisa de interessante, principalmente tragédias, aí vem uma equipe de Blumenau, principalmente. A mesma coisa na televisão, que vem basicamente de lá quando existe uma necessidade. É triste ver assim, não ter mais futebol profissional aqui, o vôlei também tinha, né? Mas agora não tem mais. Nos últimos 2 anos, eu era, eu estava basicamente, tinha acabado o jornal, meu vínculo com o jornal, eu era assessor de imprensa do Atlético. Aí eu já ia na parte da manhã, tipo 10 horas eu já estava no estádio. Por quê? A partir do meio-dia chegavam os colegas da imprensa, principalmente de rádio, para fazer instalação de linha, pessoal da televisão, que vinham fazer pelo Premiere ou algum outro canal. Então já estava todo mundo no estádio, o que está precisando aí, né? Aquela coisa toda, por quê? Para mim era interessante porque eles vinham para divulgar o Atlético. Por exemplo, como eu fazia assessoria de imprensa, aí eu mandava foto para todo mundo, por quê? Eles divulgavam o Atlético. O objetivo era da assessoria de imprensa. Aí, se acontecia alguma coisa, tipo um acidente, quando eu estava indo para Ibirama, eu mandava a foto, isso aqui é em troca pelo apoio que tu me dá para o Atlético. Né? Então, era interessante, por exemplo, para o G1. Eu mandava para o Globo Esporte a foto do Atlético, eu digo, isso aqui é pela cobertura que vocês me dão no esporte. Então, era assim, isso faz falta. Foram quantos anos no total de cobertura em Rio do Sul? Que eu trabalhei, eu comecei em 71, mas assim, desde que eu voltei de Curitiba, que eu comecei na Rádio Mirador, aí foi 81, aí foi direto. Nesse período aí, 9 de Mirador, 19 contando paralelo no Jornal Notícia, também nesse meio o Jornal Estado, essa coisa toda, né? A MAVE, Prefeitura de Rio do Sul, Cravil, tantos. Era uma pessoa que acabou sabendo toda a história do Alto Vale, é uma referência aqui. Eu considero só que por estar informado, né, eu sei das coisas do Alto Vale, eu não me considero uma referência no jornalismo, eu apenas tenho conhecimento. Né? Às vezes, se tu não sabe, ninguém sabe, não, eu sou tipo assim, não gosto de holofotes, tá? Só na minha, entendeu? Eu costumo dizer que melhor do que eu não tem ninguém. Isso eu reconheço, melhor do que eu não tem ninguém. Igual, pode ter um monte, né? Mas melhor... Se eu quiser saber alguma coisa do Alto Vale dessas últimas 3 décadas, o senhor é uma boa fonte? Digamos que posso ajudar. Que se alguém lhe perguntasse quem é Orlando Pereira, como o senhor se definiria? Olha, Orlando Pereira é um cara, jornalista durante todo esse tempo, que nasceu em Rio do Sul, só saiu para fazer faculdade, voltou para Rio do Sul, exerce a profissão, continua fazendo assessorias de imprensa, né? Tem muitas fontes ainda hoje, mesmo não sendo de prefeituras, né? Algumas pessoas às vezes ligam, está sabendo disso que aconteceu? Não estou, mas deixa que eu aviso. Eu sou, como falei, uma pessoa simples, tenho muitos amigos, mas quem acha que eu não tenho inimigos, eu tenho muitos inimigos, por isso que eu não me elegeria para cargo público nenhum, né? E sou uma pessoa simples. Ou seja, não vai se aposentar nunca? Não. Vai continuar sempre? Não, o jornalista ele tem o sangue, né? Ele vem do sangue, né? Então, quem com tipo 10 anos, 11 anos queria ser repórter, não é agora com 60 e alguns, mais exatamente 64, que vai deixar de ser, né? Está no sangue, né?